Se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. E é fácil a gente perceber como fazer as coisas para a glória de Deus no contexto da igreja. Mas e fora do contexto do templo? E no cotidiano, como glorificar a Deus? Esse é o objetivo do nosso bate-papo de segunda-feira. Conversar com alguns membros da igreja e descobrir maneiras pelas quais nós vivemos o nosso cristianismo no dia a dia, nas coisas cotidianas. E aí, Rani, como é que foi essa semana? Tudo bem, graças a Deus, e você? Foi bem também. Tá lendo muito aí com essa quarentena? Mais ou menos. Achei que ia ler bastante, mas tá aparecendo outras coisas para fazer e não tô conseguindo muito, não. Rani, na semana passada nós falamos sobre como começar a ter um hábito de leitura. A gente, inclusive, teve alguns feedbacks de algumas pessoas que viram o vídeo, ficaram mais interessados. E aí eu queria saber de você. Você acha que esse gosto por leitura que você adquiriu, que você tem, é alguma coisa que é fácil de adquirir, outras pessoas podem ter, ou você acha que você foi abençoada em gostar de leitura do tanto que você gosta? Eu acho que é um hábito que todo mundo pode adquirir. Com certeza, né, algumas pessoas nascem com uma atração maior desde criança, mas é uma coisa que, se for trabalhada ali todos os dias, você vai acabar incluindo na sua rotina e vai sentir falta quando você não fazer. Para você, qual que é a importância da leitura como lazer, como cultura, como aprendizado? No aprendizado, a leitura é muito importante porque ela vai, né, nos ajudar a ter uma boa escrita, vai aumentar o nosso vocabulário, vai trabalhar também a nossa criatividade, o nosso raciocínio lógico e ampliar, né, o nosso conhecimento sobre diversos assuntos. Na parte da cultura, é bom para conhecer culturas diferentes e é aí que vai entrar a parte do lazer, né, que você vai estar se divertindo conhecendo coisas novas. Você acha que nesse nosso mundo que é muito visual, muito vídeo, canal de YouTube, Instagram, ainda existe espaço para leitura? Com certeza. É um pouco mais difícil, né, conquistar as pessoas, afinal tem muitas coisas aí mais fáceis, né, de se fazer. Filmes e séries você não precisa imaginar, né? Já aparece ali na tela para você, mas as editoras têm investido bastante nesse lado. Uma novidade que eu vi esses dias, saiu um box novo com a Bíblia toda em quadrinhos, que eu achei muito bacana, porque é uma ótima forma, né, de começar neste mundo da leitura. Então, é difícil, mas não impossível. E além dessas leituras bíblicas, você acha que ler outros livros, outro tipo de literatura que não seja literatura necessariamente cristã, glorifica a Deus? Com certeza. Eu acho que nós podemos trazer aquele versículo de 1 Coríntios 10, 31, que diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Trazer, né, este versículo para a área da leitura também. E uma forma que eu uso bastante é gratidão a Deus pelo dom que Ele deu de escrita para esses escritores. Às vezes eu leio algum livro que eu fico impressionada com aquele mundo diferente que o escritor criou, e eu penso como Deus é bom de ter dado a inteligência, né, para esse autor criar esse mundo maravilhoso para entreter a gente. Ana, é interessante você falar isso porque na teologia a gente divide graça de Deus, né, na graça especial, que é para a salvação, e da graça comum, que é aquela que Deus derrama sobre todas as pessoas, inclusive sobre a cultura. Né? E é legal a gente pensar em literatura como parte da graça comum de Deus, porque nos lembra que os mundos criados pelos autores, as histórias, tudo isso é resultado de uma mente que Deus criou, de uma graça que Deus derramou, e realmente a gente consegue glorificar a Deus pelas maravilhas que a gente encontra na literatura e na arte. Muito legal mesmo. Sim. Rani, na semana passada a gente estava falando sobre o livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis, e a gente vai continuar falando sobre esse livro hoje. É um livro escrito na forma de cartas, como se fosse um diabo escrevendo para o sobrinho dele,
que está na função de tentar o ser humano, né, para tentar fazer com que ele seja desviado dos caminhos do Senhor. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 8. Compartilha com a gente um pouquinho qual que é o assunto desse capítulo. O assunto principal desse capítulo é que o tio, né, vai ensinar para o sobrinho dele, o aprendiz, que nós, seres humanos, nós passamos por várias fases na nossa vida, fases boas e ruins, e vai ensinar para ele como se aproveitar, né, das fases boas e das ruins também, para conseguir desvirtuar o ser humano. Ele chama isso de ondulação, não é isso? Sim. Fala que a vida humana ela tem os altos e os baixos. Você concorda com ele? Você acha que é isso mesmo, Rani? Concordo. Inclusive tem um trecho aqui que eu separei, que ele fala um pouco sobre isso. Enquanto o ser humano viver sobre a Terra, os períodos de riqueza e vivacidade emocional e física se alternarão com períodos de entorpecimento e de pobreza. E é normal, né, nós seres humanos passarmos por essa fase, tanto nas outras áreas da vida, como no trabalho, nos estudos, mas também da vida cristã. Porque às vezes nós estamos entusiasmados, empolgados, e outra hora nós vamos estar um pouco desanimados, um pouco mais tristes, mas isso é normal. E aí, acho que o interessante é que o diabo tenta ensinar o sobrinho dele como usar isso, né? E aí, como é que ele fala que o diabo usaria isso contra nós? Ele fala, inclusive, que o aprendiz pensava que a fase de pico baixo é a melhor, né, para ser utilizada contra nós. Mas aí o tio dele abre os olhos dele para que não. Que a melhor fase, né, de conseguir nos tentar a desviar dos caminhos é quando nós estamos felizes, porque nos momentos de tristeza é quando Deus vai utilizar aí para estar nos amadurecendo. Você já passou por isso, Rani, de ter um momento de tristeza, de angústia e perceber que esses momentos são mais íntimos de Deus do que os momentos de euforia? Com certeza. Até agora a gente brinca, né, que quando a pessoa está com um problema, que ela vai em todas as reuniões de oração, que ela ora muito, que ela lembra, né, dos irmãos, e realmente é assim mesmo. Eu lembro de uma passagem, e agora veio na minha cabeça, eu não vou lembrar nem o detalhe, nem o endereço da passagem na Bíblia, mas que fala, né, que ele pede para que ele não tenha riqueza, para que ele venha, por causa da riqueza, se afastar do Senhor, e nem a pobreza para que ele não tenha que roubar, né, que ele quer ter aquele suficiente para aquele dia. E eu acho que, em certo sentido, é assim, né, quando nós temos muito, a gente acaba perdendo a consciência de que esse muito vem das mãos de Deus. No livro ele chega a explicar por que ele acha que é assim? Tem um trecho aqui que eu separei. Durante os períodos de baixa, muito mais do que nos períodos de pico, que ela amadurecerá e se tornará o tipo de criatura que ele deseja que ela seja. Desse modo, as orações feitas no estado de aridez são aquelas que o agradam mais. E aí ele fala que nessa hora, né, de tristeza, nesse pico baixo, as nossas orações, às vezes nós damos mais atenção a elas, porque às vezes você está ali feliz, começa a orar no modo automático, e quando você está ali passando por uma dificuldade, você entrega, né, o seu coração na oração, porque você quer, né, a ajuda de Deus. E aí ele diz para o sobrinho dele que essa não é uma fase boa para se aproveitar dos humanos, porque estamos com os olhos mais voltados para Deus. É interessante a gente lembrar que o C.S. Lewis ele tenta, por meio da fantasia, trazer na gente certas consciências, né, de como que nós lidamos com a nossa vida cristã. Você acha que esse capítulo ele é bastante relevante para os dias que nós estamos vivendo? Com certeza, porque é um momento, né, que estamos passando por uma situação bem angustiante, situação de tristeza para muitas famílias, né, que estão ali com parentes em situação de risco ou até mesmo hospitalizados. E é um momento que nós temos que focar muito na oração.
E como você falou, ter consciência da nossa oração, porque é muito importante a gente prestar atenção naquilo que estamos orando, porque realmente não é uma situação que está nas nossas mãos, é orar e confiar em Deus. Eu acho que esse capítulo, ele lembra bastante o começo da carta de Tiago, no capítulo 1, quando o Tiago escreve que é para a gente não ter nessas provações como sendo algo de ruim, necessariamente ruim, porque a provação acaba produzindo em nós uma certa maturidade, uma certa confirmação da nossa fé. Então, Rani, você quer compartilhar com a gente mais um trecho do livro aí, para a gente estar encerrando o nosso bate-papo? Eu quero deixar aqui o final da carta, né, que o tio diz para o sobrinho que nas próximas cartas ele vai ensinar maneiras de como explorar os seres humanos nesses picos altos, né, de felicidade. Mas é claro que os períodos de baixa oferecem oportunidades também para o nosso lado. Na semana que vem vou lhe dar algumas dicas de como explorá-las. Do tio Maldonado. Isso aí, gente. Lembrando que a ideia do C.S. Lewis é usar a fantasia para despertar em nós uma certa consciência sobre aspectos da vida cristã. Antes, você quer deixar alguma mensagem para o pessoal aí de despedida? Eu quero deixar um versículo, né, que fala, que está em Deuteronômio, capítulo 31, verso 8. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Porque na situação que estamos passando, né, que nós possamos ter esse versículo em mente, que Deus ele está sempre conosco e que não precisamos nos desesperar. É isso aí. Então tá, joia, Rani, muito obrigado pela sua participação e a gente se vê de novo na semana que vem. Tchau, gente. Tchau, gente.